Boa noite, amigas, amigos, irmãos da vida. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Hoje, segunda-feira, semana iniciando, né? Oh, beleza! Não sei vocês, mas eu adoro segunda-feira. Deixa eu colocar o som aqui. Eu adoro segunda-feira, gente. Eu acho que falando sobre isso, né? Uma rápida reflexão. Eu acho que a gente acaba não curtindo a segunda-feira quando a gente não faz o que gosta, né, gente? Mas mesmo assim a gente tem que aprender a valorizar, como a gente sempre fala da gratidão, mesmo se a pessoa não trabalha com aquilo que gostaria de trabalhar, né? Não tem o seu sustento da forma que gostaria, porém tem o trabalho, tem o serviço, consegue se sustentar, consegue seguir e começar a segunda-feira feliz, com boas energias, sabendo que esse tipo de energia é que vai fazer eu caminhar e mudar a minha vida, né? E não é fácil, né? Existem situações que não é fácil, mas não é para ser fácil, é para ser feito, né? Me falem se vocês estão ouvindo o som. Eu tô com o ventilador ligado aqui do lado. Eu ouço mais o ventilador do que a música. Então, se estiver muito alto, me avisa. Se vocês não estiverem ouvindo, me avisa. Eu aumento um pouquinho. Boa noite para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Mandando aviãozinho. Não tá ouvindo? Eu vou aumentar um pouquinho. Mandando aviãozinho para os amigos, para a família. Não sei se eu tô baixando ou tô aumentando. Melhorou? Acho que melhorou. Boa noite. Tá baixinho, Lu? Vocês estão ouvindo mais o ventilador, né? Igual eu. E é isso. Ótimo, ótimo. Tô aqui, né? Em casa. Os nossos 2 últimos evangelhos eu tava lá em Cascavel, lá no Paraná. Graças a Deus tá tudo bem. Com a dona Cleo, tudo sob controle, passando os perrengues que tem que passar, né não, gente? Essa turminha é bom passar uns perrengues pra dar valor, mas tá tudo bem. E não tem como a gente não falar, não tocar no assunto, né? Dos nossos irmãos gaúchos. Vamos mandar as nossas vibrações hoje para todos os que estão lá em aflição, pedindo força, pedindo ânimo. E a gente sabe que não existe o acaso. Nada é por acaso. A gente conhece a lei da destruição. Tá lá no Livro dos Espíritos. Eu acabei nem pegando aqui. É necessário o mal para que tudo se transforme.
a gente aprende que a gente vive num planeta de provas e expiações. Então, como a gente fala, se não é pelo amor, é pela dor. Então, infelizmente, a gente ainda está num nível que poucos aprendem pelo amor. A grande maioria é pela dor. E claramente, turma, o que acontece lá, esse desencarne coletivo, é um resgate, né? Claramente é um resgate de muitas pessoas juntas. Então, expiações. Por isso que eu converso sempre com amigos, meus filhos. Gente, se o som estiver muito alto, me fala, que eu acabei aumentando. Pode estar incomodando vocês, me falem, tá? Por favor. Sobre expiações, da gente começar realmente a ter esse olhar espiritual, né? Nós estamos na era do espírito. A gente tem que viver como espíritos, o olhar espiritual, tendo a certeza da vida após a morte, tendo a certeza absoluta de reencarnação e sabendo que quanto mais eu me vigiar, quanto mais eu melhorar, quanto mais eu crescer espiritualmente, as minhas próximas encarnações vão ser melhores. Eu vou deixando para trás resgates, né? Como a gente fala, as provas virão sempre, como nas escolas, né? Prova vai ter sempre. Agora, as expiações eu vou deixando para trás. E são resgates, né? Que os nossos irmãos gaúchos estão passando, independente do que for, né? Merecem, eu sempre falo, são nossos, né? A gente tem esse olhar de amor, de compaixão, de que somos todos irmãos. Hoje são eles, amanhã pode ser nós, pode ser a gente, né? Tá meio estranha a imagem, gente. Vocês estão me vendo normal? Então, merecem todo a nossa luz emanando a nossa vibração para eles, as nossas boas intenções, de que eles passem por isso de uma forma resignada, sem revolta. Eu sei que é difícil, mas que haja a transformação de todos, de cada um que esteja sofrendo, e a transformação daqueles que não estão sofrendo, não estão em situação de alagamento, pelo contrário, que estão ajudando, né? Que estão lá ajudando, que não exista revolta. E a gente estando aqui, a nossa maior caridade é a oração, E vocês podem ter certeza, a espiritualidade está trabalhando lá. Por isso que a gente não pode desanimar, né? Como eu falei, hoje são eles, amanhã pode ser a gente. Ninguém sabe o que Deus reserva
para a evolução de cada um. Pegando a água de vocês, a minha já tá aqui, da dona Celina e da dona Jade tá ali. Espero que vocês já tenham pegado a de vocês. Se não pegaram, corre pegar. Lembrando que a água é individual, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remedinho que a espiritualidade vai colocar na hora de fluidificar. Gente, me dá licença, eu só vou passar o meu dedo aqui na minha câmera. Peraí. Tô aqui. Parece que tava meio distorcida a imagem. E vamos entrar na nossa leiturinha, antes da nossa prece. E hoje eu quero, além dessa vibração para os nossos irmãos gaúchos, em especial, né? Eu quero dedicar o evangelho de hoje a todas as mães. Não que mãe tenha dia, né, gente? A gente sabe disso. Mas a gente sabe que domingo que vem é o Dia das Mães. Então eu quero dedicar o evangelho para as mães que estão aqui encarnadas e para todas as mamães desencarnadas que já partiram antes. A minha ainda está encarnada, mas se você tem a sua mãezinha que já desencarnou, que partiu antes de você, que está lá te esperando, e mães que estejam aqui com a gente presente no momento do evangelho. Esse evangelho é para vocês, de todo o nosso coração, né? Então, no nosso Gotas de Esperança, eu vou abrir uma mensagem ímpar hoje. Deixa eu pôr meu olho, senão eu não vou enxergar direito. Mensagem, se eu não me engano, ímpar. Meia 5. Modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente-se doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que tem. Em qualquer situação, repita: sou, são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Se você se sente, fazendo só um parênteses, se você que está aí está se sentindo doente, está com algum tipo de doença, repete na sua mente agora, com toda a sua energia, toda a sua força: sou, são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Coloca a sua mão sobre a sua dor. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Eu vou repetir. Coloca a sua mão sobre a sua dor. Sou, são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isso altera o ritmo da mente. Siga pensando nesse sentido.
Sentir-se plenamente é um atestado de confiança no poder de Deus. Toda dor física que atinge o nosso corpo já passou pelo nosso espírito. Por isso, essa transformação do ritmo da mente, o vigiai e orai. Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, eu estava vendo uma história de uma pessoa contando sobre a mãe que passou por um período, uma doença, aonde os médicos deram para ela, para a mãe dessa pessoa, 6 meses de vida. E essa pessoa se reuniu com os irmãos e combinaram entre eles que não iriam falar para a mãe que ela teria 6 meses de vida. Por quê, amigos? Se coloca no lugar desse enfermo, dessa enferma. Com certeza, quando eu falo para uma pessoa que ela tem tantos dias, tanto tempo de vida, essa pessoa vai desistir da vida. Óbvio que ela vai viver aquele período ou menos. Então eles combinaram entre os irmãos de não falar para a mãe. Bom, resumo da ópera, essa mãe viveu mais 2 anos. Mais 2 anos. Viveu bem. Na medida do possível, viveu bem, participando da vida dos filhos. E no último, acho que se não me engano, nas últimas 2 semanas, foi que ela desencarnou, né, já no hospital. Então, é o ritmo da mente. Exatamente o que a gente aprendeu aqui, a gente tem que levar para a nossa vida. Curar o espírito e não deixar que a doença atinja o nosso corpo. Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Primeiro, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial. Agradecendo a Jesus, o grande e único médico das almas. Agradecendo a toda essa espiritualidade que se encontra presente no nosso lar para trabalhar junto com a gente, para trabalhar e para aprender, para receber a nossa energia. Vamos vibrar pelos nossos irmãos gaúchos, pedindo a Deus para que as águas voltem para o rio e os nossos irmãos restabeleçam as forças para continuarem na batalha, se reerguerem com a ajuda dos outros irmãos, ajuda material, ajuda moral, e que todos nós tenhamos essa transformação íntima, essa transformação moral, que é o que a gente vai levar para a nossa evolução. O amor ao próximo, continuem de olhos fechados. O amor ao próximo, a caridade, a humildade,
que eles recebam essa vibração. Agradecemos a espiritualidade pronta para higienizar o nosso lar, fluidificar as nossas águas, fazer o tratamento, curas que serão feitas. E assim a gente inicia mais um Evangelho. Com muito amor, com amor de mãe, mães presentes no nosso Evangelho, dizendo, graças a Deus, que assim seja. Boa noite para quem está entrando agora. Não esqueçam da água. A Cacá está contando aqui da vozinha dela, um médico com 90 anos, deu uma semana de vida e ela desencarnou com 101. A nossa mente é muito poderosa. A nossa mente, a nossa força, a nossa vontade de viver e o que a gente vai falar hoje no nosso Evangelho sobre produzir, sobre servir, sobre ser útil. Lindo, Cá, muito lindo. Pessoa positiva, sempre sorrindo. É isso. É isso. Eu vou ler hoje, no nosso capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 53, prece por uma criança que acaba de nascer. E aqui, gente, geral, global, né? Por uma criança que acaba de nascer, seja o meu filho, seja o filho da minha amiga, uma criança na minha família, e pais que adotam crianças, tá? Todo mundo igual. Criança é criança. Prefácio. Vamos prestar bastante atenção que esse prefácio ele é bem forte. Então, repetindo, prece por uma criança que acaba de nascer. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes, só um adendo, gente, errante são espíritos que estão à espera de reencarnar. Tá? São espíritos que estão no plano espiritual entre uma encarnação e outra, tá? Então, os que são errantes esperam que Deus lhes permita retornar uma existência que deve lhes fornecer um meio de adiantamento, seja pela expiação das suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Então, um espírito novo que vai reencarnar, ele vai reencarnar ou vai evoluir pela expiação, que eu posso dizer, turma, com a maior certeza, hoje na Terra, a grande maioria das pessoas encarnadas estão pela expiação. É o que a gente falou lá no comecinho do Evangelho, né? Todos nós, a maioria de nós aqui, está aqui por expiação de faltas de existências passadas. Poucos estão reencarnados para evoluir, cumprindo uma missão
para a humanidade. Quem que a gente pode colocar aqui? Um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, né? Um Allan Kardec. São espíritos que reencarnaram aqui na Terra, que muito provavelmente nem precisariam, mas reencarnaram por missão, né? Então existem essas duas situações. Seu adiantamento do espírito, né, que vai reencarnar, seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. Então, o nosso adiantamento aqui e a nossa felicidade futura, o que é felicidade futura? Pós a morte. Vão ser proporcionais à maneira pela qual a gente emprega o nosso tempo aqui na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos da criança e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Então nós, pais, seremos cobrados. Por isso que a gente sempre fala, né? Quando a gente chegar do outro lado, ninguém vai perguntar pra gente o que a gente estudou, o que a gente fez, quais são os nossos diplomas, quais são os nossos troféus, quanto a gente guardou de dinheiro. Não. O que eu fiz aqui de bem, de bom pro próximo? Principalmente para um filho que foi confiado para mim. Foi para lhes facilitar a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial, né? Quer dizer, amor entre pai e filho, uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Então, independente do que aconteça entre um pai ou um filho, tem que se manter o respeito. A gente vai falar mais sobre isso. Bom, a cabeça vai girando, a gente vai conversando sobre o assunto. Podem deixar os seus comentários, tá? A gente vai desenrolando. Antes de eu falar, de eu ler as minhas considerações, eu vou ler e eu vou deixar a prece para depois, pro final, tá? Lá no Livro dos Espíritos, porque aqui nesse prefácio, Allan Kardec fala sobre a reencarnação, né? Que é só pela reencarnação que a gente pode evoluir, que o espírito evolui. Não tem outra maneira, não tem outra forma, tá? Na questão 166, no item... No capítulo 4, pluralidade das existências. O que significa pluralidade das existências? As várias encarnações. Na questão 166, Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de se depurar? Nós, né, gente? Todo mundo com seus defeitos, com as suas falhas, ou até aquela pessoa que é do mal, que a gente fala, né? É das trevas, pratica maldade. Poxa vida, essa pessoa vai viver eternamente assim?
né? Como é que ela vai acabar de se depurar? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. E eu vou ler a 166B. A A eu vou pular 166B. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais. Olha uma dúvida, né? Que muitas pessoas têm. A alma passa por muitas existências corporais aqui na Terra? Eles respondem: sim. Todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, né? Então, pessoas que não acreditam na reencarnação, né, vão falar pra gente que morreu, acabou, né? A gente aprende, não podemos discutir nunca, jamais. A gente expõe aquilo que a gente aprende com todo carinho, com toda paciência. Se o outro lado não quiser escutar, não tem problema nenhum. A gente falou, acho que foi inclusive no evangelho anterior, né? Pelos inimigos do espiritismo. Então a gente tem que aprender a ensinar, porém não a forçar. Ninguém aprende dessa forma, né? Como a gente fala, as pessoas aprendem pelo exemplo, tá? Então, eu até coloquei aqui a palavra que a gente fala da espírito errante, né? Período de erraticidade. A erraticidade, gente, nada mais é do que o mundo espiritual, tá? A palavra errante, ela significa que migra, tá? Então, aqui nesse prefácio que a gente leu do Evangelho, Allan Kardec traz em poucas palavras o propósito da nossa reencarnação. Até chegar, como ele fala aqui, ó, os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. A gente não vai sair daqui, a gente não vai desencarnar aqui na Terra e reencarnar num planeta ditoso, onde só habita espíritos puros. Não. Existe uma sequência, um processo, né? E aqui ele deixa, em poucas palavras, ele explica, né, o propósito da reencarnação e a responsabilidade dos pais com os filhos durante a encarnação. E as preces que depois a gente vai ler tem 3 preces, eu vou ler só 2, né? Essas preces, elas são um pedido feito para Deus pelos pais para que a criança venha cheia de luz, que ela possa entender o que ela veio fazer aqui na Terra, nessa encarnação, podendo aproveitar ao máximo essa chance da reencarnação, né? Que é tão desejada pelos espíritos. Pelos espíritos errantes, né? Dizendo mais uma vez, a gente aprende. Existem 4 vezes mais espíritos errantes do que pessoas encarnadas.
E esses espíritos errantes, o desejo deles reencarnarem é gigante. Por isso que a gente tem que aprender e ensinar os pequenos a aproveitar essa reencarnação, né? Porque a gente sabe por que esses espíritos almejam tanto reencarnar, porque é aqui que a gente aprende, que a gente vai reparar os nossos erros, né? Perdoando, amando aqueles que magoaram a gente lá no passado e vice-versa. Lembrando, ninguém aqui é santo. Ao mesmo tempo que pessoas me magoaram, eu magoei também. Aí a gente desencarna e fica essa culpa. Então o espírito ele fica ansioso para reencarnar, para poder estar com essa pessoa, para poder perdoar e ter o perdão também, tá? E dessa forma, como eu falei, a gente do processo, né, das encarnações, dessa forma a gente vai liquidando as nossas dívidas e a cada encarnação a gente se aproxima lentamente, mas vai se aproximando da perfeição. Então, quanto mais a gente se espiritualizar, entender que somos espíritos, a gente não é aqui da Terra, a gente está na Terra, encarnado, mas o nosso verdadeiro lar não é aqui. Então, quanto mais a gente entender isso, trabalhar esses ensinamentos, a gente vai encarnando melhor, se aproximando da perfeição, né? E a gente não pode se esquecer que a gente teve uma combinação de reencontro, né, aqui na Terra, quando a gente estava no plano espiritual, trabalhando o nosso planejamento reencarnatório, né? Eu com o meu filho, você com o seu filho, você com o seu pai e sua mãe, eu com o meu pai, com minha mãe. Né? A gente não vem em família errada, ninguém reencarna na família errada. Por isso que a gente brinca, né? Muitas vezes a gente já falou para os nossos pais e muitas vezes a gente ouve dos nossos filhos: eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer. Pediu e pediu de joelho, né? Lá quando a gente estava lá no fazendo o nosso planejamento, pediu de joelhos. Mas é claro que é difícil a gente entender isso, né? Colocar em prática, mas é verdade. Então, como a gente fala, né? A gente saber que a gente está reencarnado com aquele filho pro perdão, para encontrar a paz, encontrar o verdadeiro amor, né? Eu até coloquei se não fosse isso, né? Como é que você conseguiria pegar o seu bebê no colo, né? Para dar amor, para educar, sabendo que ele te fez mal lá no passado? Como é que você conseguiria amar, educar? Quase impossível, né?
O Ale está perguntando, existe um número certo de encarnações? Quantas temos? Não existe, Ale, não existe um número certo. É por isso que eu falo, está em nossas mãos a gente alcançar um planeta feliz o mais rápido possível. Está nas nossas mãos. Se a gente for comparar aquela criatura que ainda está lá na ignorância, né? Numa infantilidade espiritual muito, muito, muito grande, a gente pode até falar naquele primitivismo de comportamento, né? Uma pessoa má, ruim, que mata. Se você for se comparar com essa pessoa, claro que essa pessoa vai demorar, vai ter muito mais encarnações ainda para chegar na felicidade, né? Comparado com quem faz o bem, com quem se esforça para evoluir, né? Agora, quantas existências a gente já teve atrás, é difícil, né? Mas eu te digo que foram muitas. Foram muitas. Como a gente fala, né? Nessa encarnação, a gente tem essa preocupação da evolução, do bem, da transformação. Então, a gente já passou por muita coisa. A gente já passou por muitos estágios para estar aqui, onde a gente está hoje. Mas é isso, não existe um número certo. Mas existe essa sabedoria que a gente tem de fazer o nosso melhor para chegar mais rápido na felicidade, né? E, como eu estava falando, de ter esse resgate, né, de pai e filho, da gente reencarnar junto, e ter essa maravilha de reencarnar, né, com esse, como a gente fala no espiritismo, o véu do esquecimento, e poder recomeçar do zero com aquele espírito recém-encarnado. Eu até, vou ler eu marquei aqui na página, no Evangelho, peraí para eu não me perder aqui. Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Capítulo 14, onde eles falam assim: não rejeiteis a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vos o deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou o outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, enganam, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde o vosso coração
magoado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo de uma nova expiação. Aí ele coloca assim, desde o berço, eu vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente, mas eu vou ler aqui o que está escrito no Honrai vosso pai e vossa mãe. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Vigiai os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combater, sem esperar que lancem raízes profundas. Ou seja, não deixa continuar, porque depois vai ser mais difícil arrancar. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral de seus filhos, olha que interessante, vou repetir. Quando os pais fizerem de tudo o que deviam para o adiantamento moral dos seus filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer. E a sua consciência pode estar tranquila. Então, para finalizar, a gente tem que pedir para Deus para que aquela criança, como eu falei lá no início do nosso evangelho, a gente tem que pedir para que essa criança que reencarnou, que acabou de reencarnar, tenha utilidade, para que ela seja útil aos outros. Porque é muito difícil a gente amar quem é inútil. As pessoas vão amar o outro, vão me amar pelo que eu sou, pelo que eu faço por elas. E uma coisa que a gente tem que ensinar para as crianças a serem úteis de todas as formas, E isso vale para a gente também. Da gente não reclamar que de repente as pessoas só me procuram quando precisam de alguma coisa. Que bom, não reclama, agradeça, porque você é útil. Vou repetir, é difícil amar uma pessoa que é inútil. E, pra gente finalizar, né? Educar a criança à luz do espiritismo. Porque se a gente tem esse olhar, como eu falei, espiritual, esse olhar de que a gente traz bagagens lá de trás de existências passadas, vai fazer com que eu consiga identificar desde cedo as más tendências que aquela criança está trazendo do passado, né? E assim, como a gente fala, o cortar o mal pela raiz, como ele fala aqui, fica mais fácil, fica menos penoso, né?
E eu tenho certeza que muitos de vocês devem presenciar cenas, né? Ou devem conhecer crianças que claramente você vê uma tendência ruim de alguma forma, né? E se o pai não tiver esse olhar crítico para tentar mudar, como ele fala aqui, a raiz vai ficar muito forte e aí é difícil arrumar mais tarde. Aí sim, se a gente não fizer o possível, né? E assim, infelizmente o que a gente vê muito, as crianças sendo educadas com coisas com ganhos de presentes. E aí a gente não vê o pai ou a mãe trazendo a criança para fazer um evangelho, ou levar na igreja, levar na missa, ou levar numa evangelização no centro espírita. Eu quero até colocar um videozinho aqui para vocês. Eu vou ver se eu acho ele rapidinho, de uma criança lá do Centro Espírita Casa Branca do Caminho, que faz a evangelização, para vocês verem um pouquinho dessa criança, como ela é. Vou colocar aqui para vocês. Eu estava conversando com ela. Ai, meu Deus, tomara que eu ache. E numa conversa... Será que eu apaguei o vídeo? Se eu apaguei, eu vou colocar nos stories. Ah, achei. Eu vou pôr só um pouquinho, gente, para vocês verem a diferença da criança sendo educada, acreditando na imortalidade da alma, sendo evangelizada. Eu vou dar uma pausinha aqui e vou colocar. Gente, a gente tá aqui no Casa Branca, no Centro Espírita, e hoje teve aula das crianças. A Gabizinha. Gabi, dá um tchau. João, me fala o que vocês aprenderam hoje. Sobre quando a gente morre, nosso espírito e nosso perispírito... Perispírito, isso mesmo. Vai pro céu e a gente reencarna, não é? Reencarna com outro corpo. Eu sou homem. Isso. Eu posso nascer ou homem de novo ou menina. Reencarnar num corpo que não importa o corpo, com uma cor diferente de pele e com cor de cabelo, uma textura. Isso. Por quê? Porque o que importa, o que é mais importante? É o espírito? Tudo. É o espírito, né? Que vai habitar aquele corpo, né? Lá no céu é como aqui na Terra. Tem escola, comida de outro tipo. Isso. Quando a gente vai nascer, a gente já planeja tudo lá no céu. Isso. Daí a gente nasce, daí a gente faz tudo que a gente planejou lá no céu. Isso, faz aqui na Terra, né? Ou seja, a vida continua quando a gente morre. E reencarna. Isso. Muito bem, João. Então, dá um tchau. É isso Tchau. aí. Isso. Gente, a gente tá aqui no Casa Branca, no Centro Espírita, e hoje teve aula das crianças. A Gabizinha. Gabi, dá um tchau. Olha que coisa linda, gente. Quando a criança começa a aprender desde cedo, né? De preferência desde a barriga, sobre essa importância de aproveitar a encarnação.
a gente aprende, né? Tá lá na Bíblia, a fé sem obra é morta. Eu vou ler a prece. E assim, pra gente finalizar, ensinar pra criança desde cedo todas as leis espirituais, né, que a gente que vem de Deus, que a gente sabe que as leis do homem são falhas, são limitadas. Ensinar para a criança o livre-arbítrio, lei da causa e consequência, e por aí vai, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? A importância da gente ensinar as nossas crianças que ninguém veio na terra a passeio. Então vamos fazer eu vou fazer a prece, eu vou ler a prece de exemplo que Allan Kardec deixa aqui pra gente. A Ritinha, que isso, Senhor! Não é, gente? O João tá lá, a mãe leva, tem essa preocupação, né, em criar um ser humano do bem. Então, se ele é assim agora, ele deve ter uns 8 anos, se ele continuar nesse caminho, imagina o cidadão que ele vai ser, né? Imagina o espírito encarnado que ele vai ser, né? Então eu vou ler a prece, são 2 precezinhas, a gente já tá indo pro final, que Allan Kardec deixa aqui pra gente, tá? A Rita fala, muito evoluída a fala dele, muito adulto. Muito adulto não sabe explicar como ele é. Vamos lá. Primeira prece. Meu Deus. São os pais fazendo a prece. Me confiastes a sorte de um de vossos espíritos. Fazei, Senhor, com que eu seja digno da tarefa que me foi imposta. Concedei-me a vossa proteção. Aclarai a minha inteligência, a fim de que eu possa discernir cedo as tendências daquele que devo preparar para entrar na vossa paz. E a outra, para a gente finalizar. Deus de bondade, uma vez que te aprouve permitir ao espírito desta criança vir de novo suportar as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir, concede-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a te amar e a te adorar. Faze, pela tua onipotência, que esta alma se regenere no manancial das tuas divinas instruções, que sob a égide do seu anjo guardião, a sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça aspirar a se aproximar cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a brilhante luz que o clareie através dos escolhos da vida. Que ele saiba, enfim, apreciar toda a extensão do teu amor que nos experimenta para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste esta alma. Possa ela compreender a importância da sua missão e fazer germinar nesta criança as boas sementes, até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, se elevar sozinha
para ti. Digna-te, ó meu Deus, atender esta humilde prece em nome e pelos méritos daquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Que a gente possa educar nossas crianças para o bem, para a bondade, para a caridade, para a humildade. É o nosso dever. É o nosso dever de pai, é o nosso dever de mãe, é o dever do tutor, seja ele quem for, da criança que invade a vida da pessoa. Vamos fechar os olhos, fazer a nossa prece para encerrar o nosso evangelho. Que possamos mudar o mundo, que seja o nosso mundo através dos ensinamentos do Cristo passados para as crianças. Que essa energia seja modificada, essa vibração da Terra seja modificada pelos novos espíritos encarnados e que irão reencarnar, muitos espíritos que virão ajudar na nossa evolução. E que esses novos seres que estão reencarnando, que a gente possa ajudar a luz do Espiritismo e que a gente também coloque no nosso coração esses ensinamentos da vida eterna. O espírito não morre, o corpo fica, o corpo padece, o espírito não. É isso que a gente deve, é isso que a gente tem por obrigação passar aos pequenos. Tenhamos essa responsabilidade, abracemos essa responsabilidade, que a gente possa plantar essa semente, a semente de Jesus no coração das crianças. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, colocou os remédios necessários para as curas, a espiritualidade que higienizou o nosso lar, trazendo a proteção, fazendo curas, que esse tratamento continue e que a gente seja humilde, assim como são as crianças. Que a gente não envergonhe ninguém, que a gente não decepcione ninguém, que a gente não magoe ninguém. Tenhamos a humildade de perdoar e de pedir perdão para quem quer que precise. É a nossa cura. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Finalizamos praticando no dia a dia. A gente vai ver a nossa vida melhorar a cada dia, como eu sei que já está melhorando a vida de todo mundo que está aqui no Evangelho. E que a gente passe para frente esses ensinamentos. Muito boa noite.
uma semana abençoada, iluminada. Compartilhem o nosso evangelho, eu falei evangélico, o nosso evangelho. E semana que vem a gente vai estar junto com um tema muito forte também. Fiquem com Deus, gratidão, vocês sempre. Tamo junto nessa jornada, gente, tá? Um beijo no coração. Uma semana linda, produtiva, de curas, de evolução moral e espiritual para todo mundo.